Fala traders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. Meu nome é Gustavo Serra, sou analista gráfico, day trader há mais de 2 anos e hoje vou mostrar para vocês gatilhos de entradas em suporte e resistência. Dicas para vocês saberem a hora exata de realizar as operações de vocês em zonas de suporte e resistência. Então vem com a gente. Antes de tudo, vale lembrar que eu opero em M1, ou seja, eu analiso o gráfico em velas de 1 minuto. É um pouco diferente de velas de M5 ou de time frames maior, então hoje eu vou focar apenas em gatilhos de entrada em velas de 1 minuto, certinho? E também, para quem ainda não sabe o que é uma zona de suporte e resistência, a gente tem um aulão completo para todos vocês aprenderem o que é uma boa zona de suporte e resistência e também como entrar numa zona de suporte e resistência. Vou deixar o link para vocês aqui em cima. Bom, mas o que são esses tal gatilhos de entradas? Bom, os gatilhos de entrada, eles são movimentos, padrões que o gráfico vai deixar para a gente saber a hora certa, a hora exata que a gente deve entrar numa operação de suporte e resistência. Para a gente conseguir dominar todos esses gatilhos, é bom a gente padronizar um operacional de suporte e resistência. Lembrando também que a gente tem um vídeo de como padronizar o operacional lá no canal do Se Liga Trader, que mostra para vocês passo a passo como padronizar um operacional. Também vou deixar o link aqui para vocês. Então hoje eu não vou passar para vocês filtros de não entrada em suporte e resistência, que é um pouquinho diferente dos gatilhos. E também eu não vou falar profundamente como traçar uma zona de suporte e resistência. Vou mais focar nos gatilhos para vocês executarem as entradas. Então bora lá para esses gatilhos, papel e caneta na mão, que lá vem informação quentíssima, hein? Então tá bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é traçar a nossa zona de suporte e resistência, certo? Para a gente traçar a nossa zona de suporte e resistência, o que é ideal para a gente? O ideal para a gente é que o gráfico esteja lateralizado, diferente de um gráfico em tendência. Olha o exemplo aí na tela. Um gráfico lateral, ele vai trabalhar mais consolidado dentro de uma zona, certo? Ele vai tocar na parte de cima, tocar na parte de baixo, tocar na parte de cima, tocar na parte de baixo, facilitando para a gente pegar entradas de suporte e resistência. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é priorizar um gráfico lateral para a gente traçar nossas zonas. Então, vamos procurar uma zona de um gráfico lateral para a gente conseguir pegar alguma entrada de suporte e resistência, certo? Lembrando que o gráfico não precisa estar extremamente lateral, batendo tanto em cima quanto embaixo. Qualquer lateralizadinha que o gráfico já deixa pra gente, a gente consegue traçar a nossa zona. Olha só o exemplo. Então vamos lá. Olha o que eu identifiquei aqui, ó. Eu identifiquei que exatamente nessa região no gráfico do Bitcoin, Nike Option, o gráfico ele está deixando para a gente topos bem marcados, ou seja, bem definidos, uma zona onde o gráfico ele sempre toca e tende a ter uma retração, certo? Então o primeiro gatilho de entrada que eu vou passar para vocês é entrar no terceiro ou quarto toque dessa zona, tanto seja ela de suporte ou de resistência. Tá, mas o que é um quarto toque? Para a gente traçar a nossa zona de suporte e resistência, a gente vai precisar que o gráfico deixe para a gente no mínimo 3 toques para a gente marcar uma boa zona, certo? Olha esse exemplo aqui no Bitcoin. Repare que o gráfico tocou aqui, desceu. O gráfico tocou, desceu, tocou, desceu, tocou e desceu um pouquinho e já logo rompeu, certo? Então, definindo para a gente aí uma boa zona de uma resistência, certo? Então, quando a gente fosse executar a nossa entrada aqui nessa zona, então tá, vamos procurar a zona para ter um exemplo para vocês. Lembrando que a zona ela não precisa estar 100% lateralizada, ela precisa deixar para a gente topos e fundos bem marcados para que a gente consiga identificar a própria zona de suporte ou de resistência. Olha que interessante essa zona aqui no gráfico do Bitcoin Nike Option. A gente tem claramente 3 topos muito bem definidos. Olha, 1 toque, 2 toques e 3 toques que foram executados exatamente na nossa linha, certo?
Então aí eu já passo o primeiro filtro de entrada para vocês. Sempre que a gente traçar uma boa zona de suporte e resistência, a gente vai entrar no terceiro ou no quarto toque dessa zona, certo? Então, sempre que a gente traçar uma zona de suporte ou de resistência, a gente vai realizar a nossa entrada no terceiro ou no quarto toque. Por que no terceiro ou no quarto toque? No terceiro toque, por quê? Porque a gente precisa de uma zona bem definida, a gente precisa de realmente uma zona de suporte e resistência, não só um topo que o gráfico deixou lá pra gente. E por que no quarto toque, no máximo no quinto toque? Porque depois de muitos toques, a zona vai acabar ficando saturada. A ideia de zonas de suporte e resistência é exatamente que o preço rompa ela em algum momento, certo? O preço não vai ficar respeitando a zona de suporte e de resistência para sempre. Na verdade, a ideia é que ele realmente rompa essa zona. Então, após 5, 6 toques, essa zona já vai ficar muito saturada, com grandes chances do preço romper essa zona. Então, nesse exemplo aqui que eu tenho na tela para vocês, o que a gente faria? A gente iria executar a nossa entrada, ó, a gente tem aqui o nosso primeiro toque, segundo toque e o nosso terceiro toque, certo? Quando a gente entrar, aqui, ó, exatamente no nosso terceiro toque, a gente iria executar a entrada exatamente no momento que tocasse na nossa linha. Mais detalhes de como realizar uma entrada em suporte e resistência tá lá no nosso aulão de suporte e resistência. A gente comenta detalhadamente para qual tempo de vela você vai entrar, se vai ser para a mesma ou para a próxima vela e dentre outras peculiaridades desse operacional, certo? Certo, então repetindo nosso primeiro gatilho de entrada para as zonas de suporte e resistência. Sempre entrar no terceiro, quarto ou no máximo quinto toque, caso a resistência ou o suporte seja bem forte, seja muito bem definido, certo? E o nosso segundo gatilho de entrada eu já vou passar para vocês aqui mesmo nesse exemplo. O nosso segundo gatilho de entrada para as zonas de suporte e resistência, a gente vai procurar um bom sequencial de velas. O que seria um sequencial de velas? Várias velas da mesma cor, por exemplo, várias velas verdes ou várias velas vermelhas, sentido a nossa entrada. Ou seja, quando a gente está procurando entrada numa zona de resistência, a gente vai querer algum sequencial de vela para buscar essa zona de resistência. E quando a gente está buscando alguma entrada em uma zona de suporte, a gente vai querer velas vermelhas indo buscar a nossa região de suporte. Mas por que esse sequencial de velas? O sequencial de velas ele vai demonstrar para a gente uma provável exaustão de preço. Concorda que se o preço caminha muito numa direção no mesmo momento, uma hora ele vai ficar exausto e vai retrair. Então é exatamente por isso que a gente busca esse sequencial de velas indo em direção à nossa zona. Exemplo, olha aqui o que aconteceu novamente no gráfico do Bitcoin. Reparem que a gente tem 1, 2, 3 velas que chegaram para tocar na nossa zona de resistência. Não foi uma intercalação de cores, exemplo, igual teve aqui, ó. Concordam que aqui é uma intercalação de cores? Uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha e uma vela verde. Diferente do que aconteceu aqui, ó. Ele já criou uma força para ir buscar a nossa resistência, certo? Diferente do que aconteceu aqui atrás. Olha só essa zona de resistência. A gente tem um toque, 2 toques, 3 toques. Chegou aqui para realizar o quarto toque, olha o que aconteceu. Aconteceu que a gente teve muita intercalação de cores exatamente aqui. Tá vendo que o gráfico ele não veio buscar diretamente com uma força de baixa? Ele desceu, logo ele voltou a dar uma retraidinha e assim ele rompeu a zona, certo? Inclusive aqui formou um rompimento falso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o gráfico ele vai buscando a nossa região trabalhando dessa maneira, deixando padrões em V no gráfico, porque aí a chance dele romper é muito alta, certo? Olhem de novo que interessante que é o sequencial de cores.
olha só, a gente tem novamente uma resistência aqui no Bitcoin. 1, 2. Quando ele foi realizar o terceiro toque, a gente estava preparadinho para dar a nossa entrada. E olha o sequencial de velas que eu falei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 candles da mesma cor. A gente vai definir como sequencial de velas a partir de 3 candles da mesma cor. A prioridade é lá a partir dos 5 velas. Ou seja, a gente sempre tem que tomar cuidado com a intercalação de cores, porque assim o preço ele vai se consolidar perto da zona e tem mais chance de romper a nossa zona. Sempre deem preferência para quando o preço busca diretamente o nosso alvo. E o próximo gatilho de entrada que eu vou passar para vocês parece um pouco óbvio, mas às vezes a gente tem um pouco de dúvida. Sempre prefiram entradas que vão buscar a nossa região e realmente toquem na região. A gente não pode entrar antes do gráfico tocar exatamente na nossa região. Ele realiza só uma aproximação, porque assim, às vezes, caso o preço viesse a tocar perto aqui, havia muita chance do preço continuar fazendo o movimento dele, ou até mesmo se a gente tivesse entrado aqui, o preço voltar na próxima vela e tocar e só depois voltar a subir. Então sempre aguardem o preço literalmente tocar na região, para evitar loss bestas que a gente é um pouco apressado e quer entrar antes mesmo de tocar na região. E é claro que eu deixei o melhor para o final, né? Prestem muita atenção nesse gatilho de entrada, que é um gatilho que eu uso todos os dias no meu dia a dia. Eu sempre busco entradas de suporte e resistência que fazem esse gatilho. Esse gatilho é esticada de vela na nossa região. Vou mostrar novamente nesse exemplo. Olha só, o Bitcoin a gente já tinha lá a nossa resistência marcada e olha quando ele foi chegar na resistência, olha o tamanho da vela, o tamanho da esticada dessa vela que ele teve para chegar na resistência. Concordam que esse candle é bem grande? Ele esticou bastante para chegar na resistência. Então, a gente sempre prioriza quando o preço tem um candle que se estica bastante para chegar na nossa zona, certo? Deu a esticada de vela, é um gatilho muito bom, um gatilho que vai aumentar com certeza a assertividade de vocês, assim como aumentou drasticamente a minha. Então, traders, era esses os gatilhos de entrada que eu queria passar para vocês. Eu tenho certeza que dominando todos esses gatilhos de entrada, a assertividade de vocês vai aumentar incrivelmente operando retração em zonas de suporte e resistência. Porque a partir do momento que eu mesmo comecei a usar esses gatilhos de entrada, minha assertividade aumentou muito, muito, muito. É muito importante para o trader saber a exata hora de entrar na sua operação. A gente não deve operar cada hora de um jeito, cada hora esperar uma coisa que acontece no gráfico. A gente tem que padronizar o nosso operacional, padronizar nossas operações, para que assim a gente consiga ser mais assertivo nesse operacional. Por exemplo, cada hora esperar um gatilho aconteça, às vezes ser afobadinho e não esperar tocar na nossa zona e acabar tomando loss por isso. A gente sabe que em opções binárias, cada centímetro de vela faz muita diferença para ser win ou loss. Então, o jeito certo de usar todos esses gatilhos que eu passei para vocês é priorizando usar a maior quantidade de gatilhos operando suporte e resistência, certo? Então anotem aí no caderninho do operacional de vocês, definam no operacional de vocês bons gatilhos de entradas para vocês conseguirem ter uma assertividade maior no operacional. Então esse é o primeiro passo que você vai tomar hoje para conseguir guardar esses gatilhos na mente de vocês. Anotem no caderninho do trade de vocês, é muito importante ter esse caderninho para que vocês consigam enxergar de maneira nítida, escrever também para conseguir decorar mais esses gatilhos. Assim, quando uma entrada está chegando perto da sua zona, você vai lá dar uma olhadinha. Olha, eu quero esse gatilho, esse gatilho, esse gatilho para eu entrar nessa entrada sem medo de ser feliz. Sempre priorizem as melhores entradas que o gráfico dá para vocês. Então é isso, trader. Esses eram os gatilhos que eu gostaria de passar para vocês. Espero de coração que eles ajudem muito no dia a dia, na sua rotina de day trade, nas suas operações. E se você curtiu o conteúdo, deixa aí um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no Instagram. A gente vai estar respondendo com a maior alegria a todos vocês. E é um imenso prazer poder compartilhar um momentinho aí da vida de vocês, poder estar ensinando aí um pouco do nosso conhecimento para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.